O Evangelho de João, ele tem exatamente esse objetivo: mostrar a presença de Deus na forma humana, revelar em Cristo a pessoa de Deus de maneira completa. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E o Evangelho de João vem para ser manifestado principalmente àqueles que não o receberam. Ele veio para o que era os seus não receberam. Ele não foi reconhecido como o Messias prometido. Ele não foi reconhecido. Portanto, o Evangelho de João, no seu desenrolar, ele vai mostrando situações, sinais, prodígios que Jesus foi fazendo no seu ministério para que as pessoas pudessem crer que ele era de fato o Messias. 8 sinais, pelo menos, que o Evangelho de João destaca: água transformada em vinho, comerciantes e animais expulsos do templo, o filho de um nobre na sociedade curado à distância, um paralítico cuidado no sábado, a multiplicação de pães, um sexto sinal, Jesus caminhando sobre a superfície da água, um sétimo sinal, a visão restaurada a um cego de nascença, e um oitavo sinal, quando ele chama Lázaro para voltar da morte. Deus que traz vida aonde há sinais de morte. O Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vamos adorar a Deus juntos? Vamos ficar de pé. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai. Glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. João capítulo 15, versículo 16 e 17. A última vez que estive aqui, falei sobre a videira, a necessidade de se conhecermos a videira, de estarmos ligados à videira. Ainda dentro desse capítulo, tentando reverberar um pouco com os irmãos e com a comunidade que tem uma história de testemunho nessa cidade e em tantos outros lugares que Deus tem levado esta comunidade e esta missão. Talvez uma das coisas que mais tem me impactado, em alguns momentos desanimado e outros momentos não, encorajado e fortalecido. Esse ano eu já visitei 13 estados, até o final do ano ainda mais 5. O próximo, o último desse ano, será no encontro de pastores no Maranhão, pastores batistas. É a terceira vez que devo ir para o Maranhão esse ano. Mas não só no Maranhão, mas nos lugares onde eu tenho visitado, em cidades pequenas e cidades maiores. Todas as vezes que você encontra um irmão, um pastor, uma amiga, uma irmã em Cristo, alguém que em algum momento da caminhada você conheceu e você até teve a oportunidade de servir a Deus, em quase todas as conversas e fulano de tal?
E aquela irmã que esteve envolvida lá com o ministério da Jocum. E aquele pastor que estava envolvido com o trabalho da Mocidade para Cristo. E aquele músico que ministrou tantos anos ligados à própria missão de Vencedores para o Cristo, onde eles estão? E as notícias nem sempre são boas. Há muitos que não têm permanecido. Há muitos que não têm perseverado. Alguns que provavelmente voltarão a Deus e voltarão a um compromisso ainda com o Senhor na caminhada. João capítulo 15, há um convite e uma constante lembrança de que nós precisamos permanecer na videira e permanecer em Deus. Por quê? Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Mais do que isso. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Volte um pouquinho atrás, versículo 7. Estamos hoje numa reunião de oração, de clamor. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Declarações misteriosas, e nós vamos ver mais alguns caminhos, alguns encorajamentos que nós temos no Evangelho de João para permanecer. Lembrarmos que se amamos a Deus hoje, se tememos a Deus hoje, se estamos servindo a Deus hoje, se nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos um dia, se nós tivermos consciência do pecado, da justiça e do juízo pela iluminação do Espírito Santo em nossa mente, se passamos por um processo de conversão, não foi de maneira alguma por mérito nosso. É importantíssimo lembrarmos o tempo todo que nós não decidimos amar a Deus, que nós não escolhemos amar a Deus. E aí concordamos com a palavra quando diz que não há quem busque a Deus, não há quem o entenda com esta herança adâmica que temos quando passamos por essa experiência de pecado, isso é, da nossa desistência de viver para o Criador, de andar com o Criador, de servirmos o Criador. Não. Ninguém aqui tem mérito disso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz o próprio João. E nós o amamos porque Ele nos escolheu. Porque Ele tinha uma missão a dar a cada um de nós, que você conhece, que está lá em Mateus capítulo 28. Indo, pois, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus nos chamou, nos vocacionou para uma missão. Deus nos escolheu. Esse é outro mistério da palavra de Deus. Esse é um desafio para nós entendermos essa escolha de Deus. Você pode se divertir em casa, pelo menos com Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, que fala da eleição. Me chamava muito a atenção o pastor Ari Veloso, querido mentor e amigo, evangelista, que não perdia uma oportunidade de evangelizar, e que de maneira profunda acreditava na eleição divina. A eleição divina jamais murchou o seu ardor de testemunho e da evangelização. A consciência de que Deus nos escolheu, que Deus
nos vocacionou, não só para irmos e fazermos a missão que Ele nos deixou de fazer discípulos, porque esse foi o ministério de Jesus, mas para que dessemos fruto. E darmos fruto significa que nós estamos ligados à videira, ligados à palavra, sendo convidados também para uma vida de amor e de manifestação do amor de Deus. Versículo 3. Vocês foram limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É somente Deus que nos dá a capacitação para fazermos a sua obra, para fazermos missão, para fazermos discípulos e para darmos fruto. Precisamos permanecer na videira. Precisamos permanecer e conhecer a palavra. Estava hoje com a Carla, rapidamente aqui, vendo uma televisão de Bauru, uma transmissão de um pastor. E ele dizia assim: eu tenho um texto aqui para ler, mas eu não vou ler esse texto. Certamente vocês já leram esse texto. Não vou perder o tempo de vocês aqui na comunidade e ler o texto da palavra de Deus. Eu não vou atrapalhar o meu tempo, o que eu tenho que falar para vocês. É mais importante que eu tenho para falar para vocês do que ler o texto da palavra de Deus. Certamente vocês já conhecem. Quem não conhece esse texto aqui? E a congregação toda assim. Nós estamos numa geração que não conhece mais a palavra, que não estuda mais a palavra. Uma geração que se permite ser enganada por pregadores, porque não conseguem discernir e avaliar aquilo que estão ouvindo desses pregadores, seja nos cultos públicos ou nas mídias sociais. Não, nós precisamos conhecer a palavra para permanecermos nela. Vamos permanecer aonde se nós não sabemos que palavra e não conhecemos a palavra de Deus e toda a mensagem que Deus nos deixou? Se queremos dar fruto, se queremos permanecer, nós precisamos permanecer ligados à videira, mas precisamos permanecer praticando, conhecendo e amando essa palavra. E esse continua sendo um desafio para nós. As coisas simples do Evangelho, que enfraquecem a igreja hoje. As pessoas não meditam mais na palavra de Deus, não oram mais, não jejuam, desistiram da experiência comunitária de ser igreja, portanto, as disciplinas espirituais são abandonadas e são esquecidas. João nos encoraja: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Me permito agora a minha crise pessoal eterna. Às vezes eu faço uma avaliação da minha história e falo: Senhor, eu creio que eu estou permanecendo no Teu Evangelho, eu creio que eu estou envolvido com aquilo que o Senhor me chamou, eu creio que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me vocacionou. E aí eu peço várias coisas e elas não acontecem. Aí eu falo: ai, Senhor, acho que eu não estou permanecendo, não. Acho que eu não estou ligado à videira, né? Ou será que eu estou pedindo errado? Será que eu estou clamando errado? Mas muitas vezes essa conta não fecha. Mas por duas vezes, João diz aqui: se vocês estiverem permanecendo em mim, estiverem permanecendo na minha palavra, estiverem permanecendo na videira, vocês vão estar dando fruto, fazendo a vontade do Senhor, tudo o que vocês pedirem será concedido. A gente vem para uma reunião coração,
de oração, muitas vezes, a gente não vem lá no 100%, a gente vê assim meia boca, né? Olha, eu vou lá para a reunião de oração será que eu vou orar por aquele pedido de novo? Vou clamar e vou colocar diante de Deus aquilo que nós já colocamos, ainda não aconteceu resposta, ou Deus fingiu que não viu, ou eu que pedi mal mesmo. Mas a gente não vem com aquela na reunião de oração assim, não, nós cremos que o Senhor vai ouvir nossa oração, e nós vamos ter ainda o Espírito Santo, como Paulo diz lá, a igreja de Roma, né? O Espírito Santo está na presença do Pai, intercedendo por nós, o quê? Com gemidos inexprimíveis. Eu acredito muito que essa intercessão é pelas nossas orações mal feitas. Eu peço uma coisa e o Espírito Santo vai lá e fala, espera um pouquinho, deixa eu pegar isso aqui, e vai chegar de maneira correta diante do Pai. Porque nem você responderia essa oração aí. Nem você daria o teu filho pediu pão, você vai dar peixe, vai dar pedra para ele? Mas tem orações que nós fazemos que nem nós responderíamos. E o Espírito Santo vai lá e coloca essa oração de maneira perfeita diante do Pai, de uma maneira que agrade o coração de Deus. Porque até para orar nós somos limitados. O texto diz que nós temos que permanecer na videira, permanecer na palavra e permanecer no amor. Versículo 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Opa! Então eu permaneço na videira, eu permaneço na palavra, e se eu permaneço na palavra, eu estou fundamentado para permanecer aonde? No amor de Deus. E ser instrumento desse amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quer dizer que o amor de Deus permanece em nós se nós estamos permanecendo na palavra e obedecendo a palavra. Então a obediência já é também o primeiro fruto. O fruto já é também obediência. Será que o fruto é somente aquilo que é relatado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Amor, paz, domínio próprio, longo ânimo. Certamente essas qualidades também fazem parte desse fruto. O texto diz que vocês deem fruto que permaneçam. Ora, frutos que permaneçam tem a ver com o que nós fazemos em missão. Quando as pessoas vão se rendendo a Jesus, confessando a Cristo como Senhor e Salvador, vão agora participando desse projeto de eternidade do Deus eterno, e se de fato se entregaram a Jesus e se tornaram seus discípulos, esses serão frutos que vão permanecer. É por isso que nós não vamos ficar gastando a nossa vida com coisas, nós vamos gastar a nossa vida com pessoas. Jesus morreu por pessoas, Jesus morreu por pedras que vivem, Jesus morreu pela sua igreja, Jesus morreu por pecadores que não davam a mínima bola para Ele. E se nós estivermos fazendo missão, fazendo discípulos, dando testemunho da nossa fé, evangelizando, acompanhando homens e mulheres para que cresçam e sirvam a Deus e também dê os seus frutos, nós estamos fazendo coisas que têm valor eterno. Mas o texto nos adverte. Há muita gente que está jogando a toalha pelo caminho. Eu lembro pelo menos umas 3 ou 4 vezes que eu pensei seriamente em jogar a toalha. Mas era um momento onde a palavra de Deus não estava sendo cultivada no meu coração, onde eu não estava desenvolvendo uma vida de oração, onde eu estava com um sentimento de ingratidão com aquilo que Deus estava me dando como ser humano. E em momentos assim, é um momento onde nós nos descuidamos e nos afastamos da palavra de Deus.
Eu estou sendo cuidadoso em dizer aqui isso, por quê? Porque o texto diz que Deus limpa esta videira, poda esta videira. E um outro versículo aqui diz que Ele corta. Ah, então você não é batista não, né? Você não é presbiteriano não, né? Ah, você é meio metodista, né? Você acha que a gente ganha e perde salvação, né? Igual na tomada assim, põe, volta, põe, volta, põe, volta. Não, eu não creio assim não. E é por isso que se fosse a nossa decisão frágil de escolher a Deus, a nossa salvação seria muito frágil. É por isso que nós o amamos hoje, porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi toda de Deus. E é na escolha de Deus que eu tive a oportunidade de escolhê-lo também, quando eu entendi que era pecador e carente da sua graça. O texto diz mais, versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não chamo vocês de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo agora de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. O projeto de Deus para nossas vidas é sermos instrumentos do seu amor. Nós fomos alcançados por um Deus que é amor em essência. Nós fomos alcançados por um Deus que se transformou depois em palavra encarnada. Cantamos isso logo no início, cantamos isso no Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, a glória do Pai. Nós vimos essa manifestação de amor de maneira concreta. Deus não ficou lá nos céus dizendo para nós: eu amo você, Nelson, eu amo você, Bilão, amo você, Ed, amo você, Neide. Não, eu encarnei esse amor e vim demonstrar de maneira prática que eu amo vocês. E agora o amor de Deus está presente dentro do coração de vocês, para que vocês vivam esse amor, não só na comunidade da fé, mas que demonstrem esse amor por aqueles que ainda não conhecem, enquanto nós estamos fazendo missão. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Por quê? Porque João diz: enquanto você estiver fazendo aquilo que eu destinei a vocês, que vocês estejam dando fruto, e fruto que permaneça. E só é possível gerarmos frutos que permaneçam, se nós estamos permanecendo na videira, se nós estamos permanecendo em Deus, se nós estamos permanecendo na sua palavra, se nós estamos obedecendo aquilo que Deus preparou para cada um de nós, para que esse amor possa fluir, jorrar e abençoar. Mas essa relação ainda não é uma relação interesseira nossa, Deus. Porque o Senhor diz aqui que se eu estiver fazendo tudo isso, tudo que eu pedir vai ser concedido. Então eu vou barganhar com o Senhor, eu vou fazer tudo isso aqui porque eu estou querendo muita coisa para mim. Engano, erro, equívoco, não é assim. Nós fomos escolhidos por Deus para irmos, fazermos discípulos, sermos canais desse amor e para darmos frutos que permaneçam. E nós precisamos permanecer e perseverar até que Ele venha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: boa noite, em primeiro lugar, tudo bem? E aí, está acompanhando a mensagem? Que bom. Amigo, tem que permanecer no Evangelho. Não adianta ficar aqui 10 anos da CMC, sumir 20, voltar nos últimos 5, afastar 3. Não, é permanecer.
Porque não existe nada mais triste, maior alegria de saber que os seus filhos na fé estão caminhando na verdade. Mas a maior tristeza é saber de pessoas, irmãos e irmãos queridos, que não têm permanecido, que estão à margem. E dói no nosso coração vermos pastores, missionários, esposas, filhos, professores de escola dominical, evangelistas, mestres, profissionais, jovens, que estão se descuidando e correm o risco de serem cortados da videira. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça essa comunidade. Que nós possamos juntos permanecer em Deus e perseverarmos enquanto estamos servindo ao Senhor. Deus abençoe ricamente os irmãos. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.